Imagine dedicar sua vida inteira a uma causa e, no final, ser perseguido, torturado e morto de formas que fariam até o mais corajoso estremecer. Parece roteiro de filme de terror, mas essa foi a realidade dos 12 apóstolos de Jesus. Eles começaram como simples pescadores, coletores de impostos e até revolucionários, mas terminaram como mártires, espalhados pelo mundo, cada um enfrentando um destino mais trágico que o outro. Alguns foram crucificados, outros decapitados, e tem até quem tenha sido fervido vivo. E o mais impressionante, eles poderiam ter evitado tudo isso se simplesmente tivessem desistido, mas não desistiram. Por quê? O que fez esses homens enfrentarem os piores horrores sem pestanejar? Se prepara, porque a história que eu vou te contar agora vai mudar completamente a forma como você vê esses personagens históricos. E antes de seguirmos, já deixa o like e se inscreve no canal, porque você não vai querer perder essa jornada. A história dos apóstolos começa na Judéia do século I, uma terra sob domínio do poderoso Império Romano. Era uma época tensa, cheia de revoltas e conflitos religiosos, e qualquer um que desafiasse a autoridade romana estava automaticamente assinando sua sentença de morte. Mas foi nesse cenário caótico que 12 homens decidiram seguir um carpinteiro de Nazaré, que prometia algo muito maior que o ouro de Roma, a vida eterna. No começo, eles eram apenas um grupo de discípulos aprendendo com Jesus, mas após a crucificação do Mestre, eles se tornaram os responsáveis por espalhar sua mensagem. O problema? Isso os colocou na mira das autoridades religiosas e políticas. Agora vamos falar do trágico destino de cada um deles. Pedro. Conhecido como o líder dos apóstolos, Pedro foi condenado à morte em Roma durante a perseguição de Nero. Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Sua coragem o tornou uma das figuras mais importantes do cristianismo. André, irmão de Pedro. André também enfrentou um destino semelhante. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia. Dizem que ele permaneceu vivo por 2 dias, pregando para aqueles que passavam antes de finalmente sucumbir. Tiago, filho de Zebedeu, foi um dos primeiros apóstolos a ser martirizado. Ele foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I por volta do ano 44 d.C. Sua morte foi um marco na perseguição aos seguidores de Cristo. João, o único dos 12 que teve uma morte natural. Mas sua vida não foi nada fácil. Ele foi preso e exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Antes disso, segundo algumas tradições, ele sobreviveu a uma tentativa de execução em óleo fervente. Filipe evangelizou a Ásia Menor e foi martirizado na Frígia. Há relatos de que foi crucificado ou apedrejado até a morte. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, teve um dos fins mais horrendos. Foi esfolado vivo e depois decapitado na Armênia, onde estava pregando. Tomé. Sim, o mesmo Tomé que duvidou da ressurreição de Jesus. Ele viajou até a Índia para evangelizar e acabou sendo morto por lanças. Mateus. O ex-cobrador de impostos levou a mensagem de Cristo até a Etiópia e lá foi morto a golpes de espada. Tiago, filho de Alfeu. Pouco se sabe sobre sua morte, mas há indícios de que tenha sido apedrejado e, em seguida, golpeado até a morte. Tadeu, Judas Tadeu, foi morto na Pérsia, possivelmente espancado até a morte com bastões ou clavas. Simão, o Zelote, teve um fim brutal, sendo cerrado ao meio na Pérsia. Judas Iscariotes, o traidor dos apóstolos, teve um destino diferente. Após entregar Jesus, ele foi tomado pelo remorso e se enforcou. Mas por que esses homens enfrentaram tudo isso? O que os fez suportar o que para qualquer um seria um pesadelo sem fim? A resposta está na fé inabalável deles. Eles acreditavam tanto no que pregavam que estavam dispostos a morrer por isso. Pense bem, por que alguém se submeteria a tamanha dor se soubesse que era tudo uma farsa? Eles poderiam simplesmente ter voltado para suas vidas normais, mas preferiram encarar a morte porque acreditavam ter testemunhado algo extraordinário. A ressurreição de Jesus.
Outro ponto interessante é o impacto que essas mortes tiveram na história. Se os apóstolos tivessem desistido, será que o cristianismo teria crescido da forma que cresceu? Se não tivessem morrido como mártires, será que suas histórias teriam sido contadas por gerações e gerações? O sofrimento deles solidificou a fé cristã e fez com que a mensagem que começaram a pregar chegasse a bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Hoje, milhares de anos depois, ainda falamos sobre eles. E não apenas falamos, mas tentamos entender como um grupo de homens comuns teve tanta coragem para desafiar impérios e mudar o curso da história. No final das contas, o que mais choca na história dos apóstolos não é apenas o sofrimento deles, mas o legado que deixaram. Suas mortes foram brutais, mas não em vão. Elas foram o combustível que fez o cristianismo se espalhar e transformar o mundo. E isso nos leva a uma reflexão interessante. Até onde estamos dispostos a ir por aquilo que nós acreditamos? O que nos faria enfrentar qualquer coisa assim, até mesmo a própria morte, sem hesitar nenhum segundo? Agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Qual desses finais trágicos te impressionou mais? Deixa aqui nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque sempre tem mais histórias incríveis como essa por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.